Muito boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Pão das Três está no ar, mais uma edição do nosso encontro de todas as tardes, nosso culto de louvor a Deus. Bem-vindos todos que estão já participando deste culto. O nosso Pão das Três é uma realização da Igreja Batista em Vila das Belezas, em nossa página no Facebook. O objetivo é compartilhar o pão espiritual, que é a palavra que Deus nos legou, nos deixou por meio do Espírito Santo. Graças a Deus pela iluminação que recebemos da parte do Espírito para a compreensão das coisas espirituais. Que bênção podermos compartilhar verdades eternas que fazem tão bem ao nosso coração, que nos aproximam de Deus e que aproximam Deus de nós, é claro, por meio de Cristo Jesus. Bem-vindos, irmãos, bem-vindos, irmãos de outras igrejas que porventura estão chegando para este culto, amigos nossos que sempre participam, parentes, familiares, que Deus abençoe a todos. Hoje é segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, são 15 horas, hora de alimento espiritual. Nós vamos orar entregando a Deus mais esta edição do Pão das Três, pedindo que seja um tempo muito prazeroso, muito frutífero, abençoado por Deus. Também vamos dedicar ao Senhor, de modo que Ele tenha prazer em nossos corações, que Ele se alegre com a intenção sincera, disposta de cada um de nós. Vamos ter esta palavra de oração inicial, vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um Pão das Três. Que bênção iniciarmos a semana neste culto, neste encontro, em torno da tua bendita palavra, o nosso pão espiritual, imprescindível, necessário para o nosso fortalecimento. Pedimos a tua bênção a cada participante, que todos nós tenhamos a fé nutrida, fortalecida pelo Espírito, na instrumentalidade da palavra do Senhor, que está firmada no céu, que é eterna e que nos leva ao conhecimento do Senhor, que nos leva à obediência, ao temor, ao serviço piedoso. Quantas bênçãos advindas do conhecimento, da aplicação e da obediência à tua palavra. São incontáveis, Senhor. Toda a honra e toda a glória a ti, portanto. Pedimos que tu aceites este culto em teu trono de graça e que lhe seja prazeroso. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, poderoso. Nós vamos cantar o cântico Santo, santo, santo é o Senhor, digno de toda a honra, digno de toda a glória e de receber hoje o louvor. Vamos cantar juntos este cântico espiritual lindíssimo que exalta a Deus, sua santidade, um dos atributos inquestionáveis, né, que nós vemos e percebemos na pessoa do nosso Deus. Cantemos, exaltando a santidade do Senhor. Poderoso,
Santo é o Senhor. Santidade, atributo de Deus, um dos seus atributos mais destacados. Todos são, mas a santidade de Deus, dizem alguns teólogos, é o atributo dos atributos. E a santidade de Deus tem a ver com o fato de nos instar, de nos inquirir uma vida que agrade ao Senhor. O livro de Levítico, que é a nossa reflexão bíblica desta tarde, tem o seu texto-chave, né? Sejam santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Daí nós podemos depreender toda a vida que se preze, que tenha comprometimento com o próprio Deus, a vida de agrado ao Senhor, a vida para agradar a Deus. Vamos abrir, portanto, em Levítico, capítulo 10, do versículo 16 ao versículo 20. Livro de Levítico, capítulo 10, do versículo 16 ao versículo 20. E Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, dizendo: por que não comestes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Certamente havíeis de comê-la no santuário, como eu tinha ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pela expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos seus olhos. Amém. A pergunta do versículo 19, a pergunta de Arão, que está no finalzinho do versículo 19, para quem estiver chegando agora, estamos em Levítico capítulo 10, versículo 19. A pergunta de Arão, que está no final deste versículo, ela é atemporal, ou seja, ela não está suscetível nem ao tempo, nem ao espaço. Quero dizer com isto que deve ser uma pergunta permanente, pautando a nossa existência em todas as dimensões. Esta pergunta demonstra nosso amor a Deus e comprometimento com a sua palavra, porque é exatamente disso que se trata. Arão fez uma pergunta para o seu irmão, líder do povo de Israel, Moisés, dizendo: se eu tivesse feito isto, teria agradado ao Senhor? Isto teria sido aceito aos olhos do Senhor? A situação de Arão era dramática. Ele havia perdido 2 filhos no serviço sacerdotal no tabernáculo. Vamos dar uma olhada nos versículos 1 e 2 do capítulo 10 de Levítico. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Havia muitas
exigências para o serviço sacerdotal a serem observadas. Tais exigências estavam previstas na lei que Deus havia entregue ao povo de Israel através de Moisés há muito pouco tempo, talvez aí menos de um ano antes deste episódio, ou seja, um compêndio aí de leis, muitas exigências que deveriam ser observadas e havia leis específicas para o serviço sacerdotal. Arão e seus filhos muito bem sabiam disso. Lei quanto ao fogo, por exemplo, não podia ser fogo estranho. A brasa para este fogo do incensário deveria ser retirada do altar, não deveria ser produzida, portanto, uma chama em lugar estranho, em ambiente estranho, que não fosse do próprio altar. Havia lei quanto ao incenso, não podia ser estranho também, deveria ser preparado com especiarias aromáticas corretas, previstas na lei. O próprio Deus havia dado a receita para a preparação do óleo da unção e do incenso, especiarias específicas, com nomes específicos, especiarias aromáticas que Deus havia previsto em sua palavra. Dê uma olhada no versículo 8. Está com a Bíblia aberta aí? Estamos nos alimentando do pão, hein? Espiritual. Vamos olhar a palavra. Versículo 8 do capítulo 10 de Levítico. E falou o Senhor a Arão, dizendo, bom, chama-nos a atenção aqui o próprio Senhor, o Senhor mesmo, tendo falado com Arão, logo após a morte de Nadab e Abiú, seus dois filhos mais velhos. Olha o assunto que Deus aborda aqui. Geralmente Deus falava diretamente com Moisés, a partir da entrega da lei. Mas, nesta cena, neste evento, o próprio Deus se dirige não a Moisés. É claro que Moisés está presente, é claro que Moisés participa de todo o contexto, mas Deus se dirige a Arão diretamente, logo após Deus ter consumido seus dois filhos mais velhos. Olha o assunto que Deus vai abordar com o sumo sacerdote Arão. Versículo 9. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Será que havia aqui também alguma relação dos filhos que foram consumidos pelo fogo do Senhor, de estarem eles sob efeito de alguma bebida? Alguns comentaristas sugerem que não somente a questão do incenso estranho, do fogo estranho que eles prepararam, mas que muito possivelmente eles estivessem sob efeito de bebida forte, de bebida alcoólica. O versículo 9, palavra do próprio Deus a Arão, diretamente, sem intermediário, sugere que Nadab e Abiú insultaram ao Senhor de todas as formas. Bom, qual foi a postura adotada pelo pai Arão, pelo pai daqueles homens que foram mortos pelo Senhor? Qual foi a postura adotada pelo sumo sacerdote de Israel, o primeiro sumo sacerdote da ordem levítica, né? A postura de Arão diante dos acontecimentos tem muito a nos ensinar, como pais, como crentes, como líderes, como servos de Deus. Primeiro, ele manteve sua posição que recebera do próprio Deus. Vale a pena a leitura dos versículos 6 e 7. Os versículos 6 e 7
já estão aí na sequência dos acontecimentos, logo após a morte dos filhos de Arão da parte do Senhor. Versículo 6. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar, estes dois os que sobraram, os que restaram, que assumiram o sacerdócio juntamente com Arão. Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais. Ou seja, Moisés que era tio dos sobrinhos lá que morreram, inclusive, né? Irmão de Arão. Moisés está dizendo, não saiam da posição que foi outorgada a vocês. Não arredem o pé do serviço, não se distanciem do tabernáculo, não entrem num esquema de luto, que isso pode ser ofensivo ao Senhor. Olha só, talvez isto esteja tão distante de nós que por muito menos questionamos ao Senhor, brigamos com o Senhor, blasfemamos contra Deus, por muito menos. Olha só o que está acontecendo aqui, o que está em jogo. O que está em jogo é o serviço. O que está em jogo é a manutenção da lealdade à santidade de Deus. Olha o versículo 7. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. Ou seja, Moisés está dizendo, vocês foram ungidos para um serviço. Vocês foram separados, consagrados para manterem o tabernáculo, para o serviço sacerdotal de alta patente. Somente Arão e seus filhos tinham condições, tinham autoridade dada pelo próprio Deus através de Moisés para adentrar ao tabernáculo, para além do véu, para acessar o altar da onde estava a Arca da Aliança. Enfim, não era qualquer pessoa, eles não poderiam se retirar da função da função de sacerdotes. Então, o primeiro aspecto dessa postura de Arão deve nos chamar a atenção. Quando a santidade de Deus está em jogo, nós não podemos arredar o pé. Nós não podemos largar o posto. Não podemos recuar da posição em que nos encontramos, porque trata-se da santidade de Deus, do Deus que é santo e que santifica a todos e a tudo que é seu. Deus é santo, importa que sejamos santos também. Então, o primeiro aspecto, Arão não arredou o pé da posição que lhe fora outorgada pelo próprio Deus. Contornou a crise de maneira resignada e com resiliência. O versículo 3 diz que Arão calou-se diante dos acontecimentos, ou seja, guardou silêncio, manteve o coração calculista, disposto diante de Deus. Será que nós temos alguma coisa a aprender com esta cena? Será que este mix de dor e de serviço do sumo sacerdote, em que ele claramente opta, escolhe, decide pela manutenção do serviço, opta pela exaltação da santidade de Deus, em detrimento a uma crise familiar sem precedentes, será que isso não tem nada a nos ensinar? Quantos pais, e nós somos pais, ou seja, isso pode acontecer com qualquer um de nós, saem aí por muito menos em defesa de filhos insolentes, filhos que insultam a Deus, que insultam o Evangelho, que desonram o nome do Senhor, que desonram a igreja a qual alegam pertencer. Quantos pais arregaçam as mangas em defesa dos filhos, em detrimento da manutenção da ordem, do serviço, da exaltação da santidade de Deus? Nós, por muito menos, podemos cair nesta tentação também, que Deus nos guarde.
Arão manteve a posição, se manteve firme sob a palavra de Moisés na tenda da congregação, manteve o serviço, manteve a sua posição que ele não conquistou por mérito próprio, posição que foi outorgada pelo próprio Deus. E a nossa santificação, que mérito temos nela? Ela nos foi outorgada pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, pelo Espírito Santo que nos sela com o selo para o dia da redenção. Ora, então está invocado sobre nós o nome que está acima de todo nome. E por causa deste nome, que é o nome de Jesus, nós devemos firmar posição de santidade, firmar posição quanto às nossas convicções bíblicas, crenças bíblicas, fundamentos da fé evangélica. Não vamos arredar o pé, não vamos sair da porta da congregação, não vamos largar o serviço para defender quem quer que seja, ainda que seja filho, ainda que seja a família consanguínea, ainda que seja da família nuclear. Insultou a Deus, agiu com insolência, nós vamos escolher entre Deus ou entre os entes queridos. É disso que se trata. O que significa agradar a Deus para nós? O que é agradar a Deus para você? Agradar a Deus é uma retórica ou é uma vida de completa entrega, disposição e serviço para com Deus? Precisamos repensar algumas coisas. O contorno da crise da parte de Arão, de maneira resignada, silenciosa, silente, obediente, também tem muito a nos ensinar. Ele não se perdeu em profundas reflexões e questionamentos. Não houve tempo sequer para terapia. Nada contra a terapia, mas hoje, qualquer coisa, as pessoas estão buscando aí subterfúgios em vez de encarar o problema de frente. Arão estava na maior das crises dentro de sua própria casa. Não há precedentes, não há comparação. Deus havia fulminado 2 de seus filhos. Arão não se perdeu em profundas reflexões, em questionamentos sem fim, que não levam a resposta alguma. Não foi para terapia, não tomou remédio, não. Arão serviu ao seu Deus. Cumpriu o seu chamado, cumpriu aquilo que lhe estava proposto. Nós precisamos ser mais resilientes, mais sábios na vida que queremos e que alegamos ter, que é a vida que agrada a Deus. Tomemos cuidado. Nossas escolhas dizem muito acerca da compreensão que temos da santidade de Deus. Embora temendo pela sua vida, porque Arão temeu, sim, pela sua vida, não poderia ser diferente. Acredito que qualquer um de nós que lá estivesse, temeríamos por nossas vidas. É um temor natural e também sobrenatural. Embora temendo pela sua vida e dos outros 2 filhos que restaram, Eleazar e Itamar, a preocupação de Arão era agradar a Deus. De novo, finalzinho do versículo 19. Seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? Era esta a preocupação. Arão entendeu que a atitude de seus 2 primeiros filhos desagradou a Deus. E agora ele se preocupava, ele e seus filhos e o seu irmão Moisés, em agradar a Deus. Olha o nível de comprometimento que nós temos registrado aqui. Esta pergunta, será que Deus vai se agradar disso? Essa é a pergunta das nossas vidas. Esta pergunta, ela deve pautar a nossa existência da hora que nós acordamos, se é que nós conseguimos dormir, até o nosso sono do final do dia. Todo o tempo, da hora que colocamos a planta dos pés no chão quando acordamos, até o final da noite. Esta é a pergunta reticente, que bate, que martela
martela o nosso ser em cada canto da existência. Será que Deus vai se agradar disso? Será que Deus vai se agradar dessa nossa postura? Será que Deus vai se agradar desta minha colocação? Será que Deus vai se agradar deste meu comportamento? A pergunta de Deus para Jonas: é razoável este teu sentimento, Jonas? Deus pergunta. Deus está atento, Deus vê, Deus sente, Deus ouve, Deus percebe quando nós estamos sendo razoáveis, sinceros, justos ou não. E Arão, aqui neste episódio dramático, trágico e ao mesmo tempo maravilhoso, Arão nos dá um ensinamento grandioso. Será que Deus se agradaria disso, Moisés? Ele replicando aí ao seu irmão, que perguntou acerca do bode expiatório. O bode expiatório, uma parte dele deveria ser comida no santuário, no tabernáculo. E Arão se precaveu, juntamente com seus filhos: olha, vamos sacrificar, mas não vamos comer aqui no santuário, porque vai que... E a preocupação dele é: vai que Deus não se agrade, vai que Deus não aceite, vamos nos precaver. Olha a preocupação, olha o comprometimento, o nível que nós temos aqui da santidade de um homem que se separou para o serviço do Senhor. Arão desenvolveu o temor chamado de temor reverente, que a santidade de Deus requer, meus irmãos. Temor reverente que a santidade de Deus requer de cada um de nós. O serviço sacerdotal no tabernáculo envolvia comunhão com Deus, que é absolutamente santo. Vamos nos lembrar para que o tabernáculo foi edificado. Não é porque o povo de Israel não tinha nada para fazer e Deus arrumou alguma coisa para eles se ocuparem. Não. O tabernáculo ele tinha propósito, inclusive o propósito apontando para o próprio Cristo, que através daquela tenda, daquele ambiente consagrado e santificado, Deus se manifestaria para falar com os líderes, sobretudo os líderes sacerdotais, com o próprio Moisés, e o povo poderia apresentar seus sacrifícios diante de Deus pelo pecado, pela culpa e também as ofertas de comunhão. Ora, nós temos aqui duas verdades que são indissociáveis. Nosso Deus é Deus de comunhão, nosso Deus é Deus santo. O que significa isso? Ele quer se relacionar conosco e a base deste relacionamento é a sua santidade. Então, Arão, ele, no seu serviço sacerdotal, ele prezou por ambas as coisas: a comunhão com Deus, a quem ele amava, e a preservação do senso de santidade em relação a Deus. Por isso a pergunta: será que se eu tivesse feito aquilo, Deus teria se agradado? Esta pergunta, meus irmãos, ela deve permear nossa existência. Na igreja, no relacionamento com a igreja, com os líderes da igreja, com os irmãos, nas redes sociais, nos negócios, no comportamento dentro de casa, fora de casa, no relacionamento com a esposa, com os filhos, com os pastores, com as autoridades públicas, em tudo. Olha a pergunta: será que Deus vai se agradar disso? Será que isto é aceitável aos olhos do Senhor? É um termo mais teológico, mais técnico e sacerdotal, né? Terá sido isso aceito por Deus? Nadab e Abiú insultaram a Deus e ele os matou. Não, Deus não tem problema de autoafirmação. Ele faz o que tem de ser feito, conforme o seu ser, que é santo. Se ele os matou, o fez por sua santidade, o fez por sua perfeição, o fez por sua soberania. Não vamos colocar Deus agora sob análise. Deus não está num banco de terapia, numa cadeira de terapia
ocupacional, psicanalítica, nada disso. Deus faz o que lhe apraz. Deus faz o que é certo porque ele é certo. Deus faz o que é perfeito em sua perfeição porque ele é plenamente perfeito. Ele é livre, ele é soberano. Os filhos de Arão o insultaram, ele os matou. Podemos nos lembrar de Ananias e Safira? Podemos nos lembrar de alguns da igreja de Corinto que banalizaram a ceia do Senhor e adoeceram, e alguns morreram? Podemos. São coisas que estão previstas na Escritura. E a Escritura não pode ser anulada. Ora, se Deus matou Ananias e Safira, se Deus matou alguns de Corinto por causa da insolência quanto à ceia do Senhor, se alguns adoeceram, o que nós vamos dizer quando algumas coisas ruins nos acontecerem? Como é que anda o grau da santidade, a compreensão que temos da santidade de Deus em nossas vidas? E se Deus nos quiser fazer adoecer por causa da insolência da nossa parte? E se Deus quiser nos matar por alguma insolência da nossa parte? Louvado seja o nome do Senhor. A exemplo de Arão, Senhor, o que eu estou fazendo agora está te agradando? Sem tempo para questionamentos, sem tempo para colocar Deus num banco de análise, não. Deus é Deus e nós sabemos que o nosso Deus é santo e a nossa vida tem de ser uma vida que agrade a Deus. Vivemos para agradar a Deus. Se os dois filhos de Arão desprezaram a dimensão da santidade de Deus, não façamos o mesmo. Às vezes nós não entendemos por que alguém morre. Às vezes não entendemos por que alguém ficou doente. Não estamos querendo dizer que toda doença tem a ver com uma repulsa da parte de Deus, mas em algum caso pode acontecer. Uma doença inexplicável, um drama inexplicável. Como que está ali a questão da santidade de Deus na vida da pessoa, na vida da família, daquele grupo, ou na vida do país inteiro? Nós sabemos o que o nosso país faz. O nosso país é um país extremamente idólatra. O nosso país é um país extremamente imoral do ponto de vista sexual. O nosso país é país de feitiçaria. O nosso país é país de idolatria, de corrupção endêmica e sistêmica. O nosso país é um país homicida. Ele mata, e mata para valer, e derrama sangue à torta e à direita. Ora, será que estas coisas não mexem com a santidade de Deus? Será que elas não incomodam a Deus de certa forma? É claro que Cristo Jesus expiou todos os pecados, mas e as pessoas que não reconhecem a Cristo? Como fica? E dentro da igreja, as pessoas que não levam a santidade de Deus a sério, como fica? Deus irá reagir. Isto é inexorável. Não temos como minimizar a reação de Deus a estas coisas. Nosso temor a Deus diz muito acerca da compreensão que temos de sua santidade. Arão temeu a Deus. E temeu pela sua vida, e é bom que tema mesmo. Arão temeu, por isso ele disse, Moisés, será que se eu tivesse feito tal coisa, Deus teria se agradado disso? Esta é a pergunta chave, fatal, fulcral em nossas vidas. Será que Deus está contente com o que eu estou fazendo? Será que Deus está aceitando esta minha postura, esta minha fala, este comportamento? Nesse mesmo livro, Levítico, está registrada a tônica do nosso chamado. Aliás, o versículo que nós vamos ler agora é o versículo chave de Levítico. Não poderia deixar de ser lido. Vamos ler Levítico 11:45, um capítulo para frente aí, para a gente fechar o que Deus tem a nos dizer. Levítico 11:45, citado por Pedro, inclusive em sua carta, né? É um versículo que se harmoniza com toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Não tem jeito.
porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Versículo-chave do livro de Levítico, um dos versículos-chave da nossa fé. Quando alguém ou alguma coisa se interpõe entre nós e Deus, o que será? Ainda que seja alguém da família nuclear, ainda que seja alguém do nosso grupo de interesse, ainda que seja alguma coisa que nós valorizamos muito. Quando quaisquer destas coisas se interpõem entre nós e Deus, o que será? Os filhos insolentes ou o Senhor? Arão escolheu agradar a Deus. E que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua palavra nesta tarde. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos perdoe quando deixamos de agradá-lo. Vivamos para agradar a Deus em tudo que somos, em tudo que temos, em tudo que fazemos. Sabem por quê? Porque o Deus, o único Deus, cujo nome é Senhor, que nos chamou, é santo e importa que nós sejamos santos. Agrademos a Deus em tudo, sempre. Nós vamos orar, temos agora motivos de oração para compartilhar, e as orações são agradáveis a Deus, sejam de gratidão, sejam de súplicas, orações sinceras, orações no nome de Jesus, no Espírito Santo, para Deus Pai, são orações que agradam a Deus. Gratidão. Vamos agradecer a Deus pela nossa igreja? Que final de semana abençoado que tivemos, não é verdade? Cultos de Natal, o coro cantando música linda de Natal, vídeo do Ministério Infantil, encontro dos ministérios da igreja, Ministério de Mulheres, Ministério Infantil, Pão das 3 no sábado e ontem os cultos de Natal. Graças a Deus pela nossa igreja, pelas condições espirituais, humanas, físicas, emocionais, materiais, financeiras, tecnológicas, todo o recurso que Deus tem concedido à nossa igreja para que ela sirva, para que ela cumpra o seu serviço sacerdotal, de certo modo. Somos os Arões dos anos 2020, não é verdade? Nós somos o povo sacerdotal de Deus, vivemos para a sua glória, para anunciar sua grandeza, para comunicar a sua verdade. Em que diferimos de Arão nesse sentido? Em nada. Deus abençoe a nossa igreja. Graças a Deus pela Igreja Batista em Vila das Belezas. Graças a Deus por todas as igrejas locais, genuinamente evangélicas, fiéis ao chamado de Deus, esparramadas em toda a terra. Gratidão pela provisão, pão de cada dia, o salário, a renda, o sustento. Graças a Deus pela proteção. Quantos de nós estamos aí passando incólumes por este ano, seguindo em frente, seguindo adiante, servindo a Deus com alegria, dando testemunho de Deus em todos os lugares onde estamos, no trabalho, nas conversas online, nas relações sociais, familiares, e protegidos, guardados, livrados pelo Senhor. Já agradeceu a Deus por isso? Já agradeceu a Deus pelo sustento? Já agradeceu a Deus pela igreja da qual você e eu somos partícipes? Graças a Deus, a irmã Maria do Carmo louva a Deus pela recuperação da saúde de seu cunhado, que estava em estado muito delicado, está se recuperando. Graças a Deus, a irmã Maria do Carmo também agradece pela recuperação do seu filho Fábio. Louvado seja Deus. Graças a Deus pela nossa saúde, não é verdade? Pedidos de oração. Temos vários aqui. Vamos mencionar alguns. A irmã Ruth pede oração. Irmã Ruth Lopes
pede oração por seus amigos Lúcia e Abdias, que estão doentes, estão enfermos. O Ivan da Gil pede oração pelo seu amigo Gemson, que também encontra-se enfermo, contando aí com as nossas orações. Nosso irmão Miguel Moura pede oração pelo seu vizinho Bruno, que está em estado delicado de saúde. Continuemos a orar pela Carmen. A Carmen está com uma situação muito delicada em relação à saúde. Oremos por ela. Oremos pelos demais enfermos. Oremos pelos idosos, pelos profissionais da saúde, pelas autoridades públicas, pelos irmãos da nossa igreja que estão aí sendo submetidos a tratamentos complexos, a um quadro um pouco mais delicado de saúde, algumas doenças graves. Oremos. Deus espera nossas orações. Deus aguarda nossas orações. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto da nossa fé. Fruto da nossa santificação. Vamos orar juntos? Vamos falar com Deus então nesta hora? Nosso Deus, nós te agradecemos porque somos teu povo, somos chamados pelo Senhor, pertencemos ao teu reino. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Te louvamos porque somos do Senhor, separados pelo Senhor, para o Senhor, no Senhor. Santifica-nos na tua palavra, santificado seja Cristo em nosso coração como Senhor. Bendito seja o teu nome. Te louvamos pela provisão, pela proteção, pelo sustento, pela providência. Te louvamos pelo serviço da Igreja Batista em Vila das Belezas. Te louvamos por sua liderança, seus pastores, seus ministérios. Te louvamos por suas famílias, seus lares, da criança mais nova ao adulto mais velho. Encerre-nos a todos sob tuas asas. Livra-nos do mal, nos guarde do maligno, nos guarde das manifestações carnais, que sejamos cheios do Espírito e que a tua palavra corra solta em nossos corações. Senhor Deus, nos lembramos agora da Carmen, do amigo do Miguel, do amigo do Ivan, nos lembramos dos amigos da irmã Ruth, nos lembramos dos demais enfermos, dos idosos, profissionais da área da saúde, dos que estão sem emprego, das autoridades públicas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Misericórdia. O Senhor é Deus de compaixão. O poder está contigo. A soberania lhe pertence. Contigo está o perdão. Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Bendito, portanto, seja o teu nome. Queremos repousar, descansar em tua soberania. Te agradecemos por esta tarde e pedimos as tuas bênçãos sobre todos que participaram deste Pão das Três, que porventura vão participar posteriormente também. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por mais um Pão das Três. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês, por cada um que participou deste culto. Que todos tenham um final de tarde, um final de segunda-feira abençoado. Amanhã, terça-feira, aqui em nossa página no Facebook, IBVB Facebook, todos estão convidados às 15 horas para mais um Pão das Três. Amanhã com o nosso pastor Israel Melo. Deus nos abençoe.